paz do Senhor esteja dentro do seu coração, junto com a sua vida, com a sua família, em nome de Jesus. Irmãos, quando eu fui comunicado no domingo à noite pelo pastor Luiz que hoje eu estaria fazendo a ministração da palavra, e eu recebi a revelação desta palavra na terça-feira de manhã, antes de ontem, no período da manhã, essa palavra chegou até meu coração, e eu relutei muito. De terça até a noite nós fomos fazer uma visita, e eu juntamente com o pastor Luiz, mais um irmão, e ali sobre a palavra que Deus havia dado. Eu sou sincero para você aqui na igreja, você que me ouve, e eu fiquei assim um pouco temeroso, até um pouco assustado. Senhor, é isso? Senhor, é isso? Senhor, é isso? Então Deus me fez lembrar do profeta Ezequiel, que o profeta Ezequiel, quando ele foi chamado para o ministério, Deus disse a ele: você vai falar da minha palavra, você vai anunciar a minha palavra a um povo duro de coração. E tem uma determinada passagem no livro daquele profeta que diz que se você ver o ímpio na sua iniquidade, na sua impiedade, e você não alertar aquele ímpio sobre a sua maldade, sobre o seu erro, e aquele ímpio vier morrer na sua impiedade, na sua iniquidade, o sangue daquele ímpio será requerido de ti. Porém, se você alertar, se você comunicar ao ímpio, se você avisar a pessoa que está errada do seu erro, e essa pessoa se conscientizar mediante a palavra com o seu erro, e essa pessoa se converter, ela será salva. Mas se ela, mesmo sendo alertada por você, por mim, que somos os profetas de Deus desta geração, e essa pessoa não se converter, ela vai morrer na sua impiedade, mas aquele sangue não será requerido de ti, porque você alertou, você entregou o caminho da verdade. E eu me lembro no início da minha conversão, há 30 anos atrás, praticamente, dia 16 de julho agora, completei 30 anos de conversão, e dia 23 de agosto, próximo mês agora, eu completo 30 anos de novo nascimento. Foi o dia do meu batismo, um 23 de agosto de 1990. E de lá para cá, meu irmão, minha irmã, eu venho recebendo muitos alertas da parte de Deus. Eu me lembro uma visão que Deus me deu. Quero rapidamente passar essa visão para a igreja, para você que está em casa. Numa madrugada, logo no início da minha conversão, eu nem sabia direito o que era ser crente, o que era ser evangélico, o que era ser diferente. Não, eu não sabia. E Deus, olha bem a visão que Ele me deu numa madrugada, em torno de 1h30, 2 horas da manhã. Deus me colocou numa represa, de frente a uma represa, e colocou uma varinha de pescar na minha mão. E eu jogava a isca, a minhoquinha ali com o anzol naquele lago, e não afundava. Tamanha era a sujeira, sabe aquele lodo que forma de tantas algas nos rios? Formava aquela sujeira terrível por cima daquele lago, e eu não conseguia jogar a minha isca naquele lago para pescar. Então o Senhor me deu uma estratégia. Com o pé, a parte mais grossa, com o pé daquela varinha de pescar, eu consegui mexer naquele lodo sujo, naquela sujeira toda. Eu consegui, naquele lago, mexer e abrir um espaço que ficou somente a água, e naquele espaço eu jogava o meu anzol, jogava a minha isca. Irmãos, eu tirava cada peixe enorme, peixes grandes e branquinhos, aleluia. No meio daquela sujeira toda, os peixes vinham até a minha mão, branquinhos, branquinhos, e de repente,
aquela tela, aquela visão sumiu e eu caí de joelho, já desci da cama, ajoelhei e falei: Senhor, que é isso? E Deus me disse: você será enviado nos piores lugares, você vai mexer com todo tipo de ser humano, e todas as pessoas que você lançar a isca, que é a minha palavra, essas pessoas sairão limpas, essas pessoas serão limpas pelo poder da minha palavra, como esses peixes que eu estou dando na sua mão, aleluia. Então aquilo me chamou muita atenção, por isso que hoje, quando eu recebo, mesmo quando eu recebo uma profecia para entregar para a igreja, quando eu recebo uma palavra revelada, eu reluto, irmão, mas é isso que Deus quer. E hoje Deus tem um alerta, hoje Deus tem um alerta muito importante. O livro que eu vou ler é a revelação, praticamente no finzinho do Apocalipse. Até certa ocasião eu ouvi um pregador dizer que o Apocalipse não poderia ser pregado a partir do capítulo 5, porque é o livro selado tal. Não, meu irmão, Deus está dando a revelação para cada um de nós através da sua palavra. E a palavra de Deus é de Gênesis, começa no princípio, Gênesis 1:1, no princípio, começa assim a palavra, e ela termina no final do capítulo 22 do Apocalipse com o amém, aleluia. A palavra do começo ao fim precisa ser ministrada. Então, Apocalipse capítulo 21, eu quero ler do versículo 3 até o versículo 8, mas o que eu quero deixar frisado é o versículo 5. Então diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 3 do capítulo 21 do Apocalipse: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava, olha bem esse versículo, aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, eu quero frisar aqui: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. E terminando: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre, e esta é a segunda morte. Fecha seus olhos e diga comigo: Senhor Deus, revela esta palavra ao meu coração, em nome de Jesus, amém. Igreja, nós temos que acreditar, mas de uma forma incondicional, sobrenatural, nas palavras que estão escritas neste livro. Por isso que quem estava no trono, o próprio Deus, essa é a visão de João na ilha de Patmos, escrevendo o Apocalipse. Ele já havia visto os candelabros, já havia visto os 7 selos, já havia visto a figura de 7 olhos, de 7 chifres, já havia recebido todas as revelações.
E depois, o grande Deus dá uma ordem: escreve. Por que escreve? Aquilo que a gente ouve, apenas ouvimos, guardamos por muito pouco tempo, de repente cai no esquecimento. Aquilo que vemos, demora um pouquinho mais para sair da nossa mente, mas com o decorrer do tempo a gente acaba se esquecendo. Mas aquilo que nós escrevemos, aquilo que está com tinta gravada em qualquer lugar, se de repente nós precisarmos de voltar a conhecer aquele assunto, nós temos a escrita. Por isso que Deus deixou escrito para a igreja, para mim e para você, para todos nós que conhecemos, para todos nós que tivemos a revelação da palavra verdadeira, única e suficiente para a salvação da nossa alma. Nós tivemos o privilégio de ter essa escrita ao nosso alcance, aleluia. E olha que tentaram, no decorrer da história, se você ler aquele livro, aquele Fogo dos Séculos, onde você vê ali na França, século XIV, século XV, queimando Bíblias, fogueira, pessoas indo para a fogueira, porque pregavam a palavra de Deus. Pessoas, até mesmo há pouco tempo atrás, cerca de 1 ano e meio, 2 anos atrás, muitos vídeos de cristãos ali através no Oriente Médio, todos sendo aniquilados, mortificados, mortos, por pregarem a palavra. Mas o que eu quero dizer nessa noite para mim e para você, Deus, quando Ele colocou a lei lá no passado, através de Moisés, com o seu próprio dedo e com fogo, Ele escreveu em pedras, e Moisés guardou aquela escrita, tanto que aquela escrita chegou até nós. Lá no livro de Êxodo está gravado os 10 mandamentos, a lei dos 10 mandamentos. E quando o pastor Luiz iniciou esse culto, ele disse que essa lei não foi mortificada, ela não foi modificada, não, ela continua. Só que no decorrer do tempo, da vida, da história da igreja, teve muitas pessoas que no meio do caminho pararam, no meio do caminho deixaram de lado. Eu tenho conhecimento, você tem conhecimento de alguns grandes missionários, século XIX, século XX, principalmente do século XX, muitas pessoas, missionários famosos, caindo da fé, caindo em adultério, caindo no pecado. Eu me lembro, vou até citar nome, se vai comprometer alguém, não sei. Quem já ouviu falar de Jimmy Swaggart? Eu lembro, eu não era ainda convertido, e eu vi aquele homem pela TV. Nos estádios que ele pregava, ele fazia o apelo: quem quer aceitar Jesus? E só se via gente descendo das arquibancadas, indo até o altar. Milhares, milhares e milhares. Por um deslize, não sei como ele está hoje, sumiu da mídia. A sua palavra parou de ser pregada na mídia, e era mundial. Então o que eu quero dizer com isso? Que eu e você corremos um certo risco de não herdarmos o reino dos céus. Por quê? Porque às vezes nós, pela nossa fraqueza humana e pelo nosso ego humano, se o ego humano começar a prevalecer, nós corremos um sério risco de nos enquadrarmos como mentirosos, como feiticeiros, como fornicadores, como imorais, e assim por diante. Por quê? Será que Deus deixou escrita essa palavra?
Certa ocasião eu inventei de ler o livro de Juízes, no decorrer desses 30 anos de ministério. Do nada eu comecei a ler o livro de Juízes. E eu comecei a entender. E falei para Deus, mas por que o livro de Juízes eu vou ler? Ele falou, leia e leia. E eu entendi o porquê que o livro de Juízes está registrado. Quando um juiz fazia o que era bom aos olhos de Deus, a nação prevalecia. E eu leio um texto aqui no livro de Juízes, me fugiu agora o capítulo, não sei se é 13 ou 14, que teve uma época que um juiz resolveu agradar a Deus, que a terra de Israel ficou 40 anos em paz, aleluia. Ninguém mexeu com Israel, nem Midianita, nem Amalequita, nem os saduceus, ninguém. Ficou 40 anos em paz, simplesmente porque o juiz adorava a Deus. Porém aquele que fazia o que era mal aos olhos de Deus, a nação perecia. Se você ler o capítulo 6, quando você vê o chamado de Gideão, Gideão falou, Senhor, que é isso? Como que o Senhor diz que é conosco, que é comigo, conosco? Olha onde eu estou malhando trigo, no lugar de amassar uva. Eu estou escondido aqui para a gente não ser roubado. Aí Deus faz o quê? Levanta Gideão como juiz. Ele era um adorador, ele era um levita, ele era um servo de Deus. E ele vai e livra Israel pela graça do nosso Deus. E hoje nós vivemos o tempo da graça, é onde muita gente se engana. Se você pegar o sermão da montanha, como eu meditei muito naquele sermão do capítulo 5 a quase o 8 de Mateus, o tempo da lei era olho por olho, dente por dente, mas o tempo da graça é tudo isso e um pouco mais. Para ter o ato, vamos falar o que mais todo mundo generaliza quando falamos pecado. Qual que é? Não é o roubo, não é a mentira, é o famoso adultério. Pecou, adulterou. Irmão, na lei, o camarada e a mulher tinham que se unir. Ela casada, tanto que quando pegaram Madalena, quiseram matá-la apedrejada em adultério. Era a lei. E Jesus fala o quê? Lê lá sobre o adultério na graça que vivemos. Se tão somente olhar e cobiçar no seu coração, já praticou o ato. Aleluia. Ô irmão, que é isso? Eu ouvi uma socióloga esses dias atrás. Ela é socióloga e sexóloga. Ela fala toda manhã na Vox FM. E lá na empresa que eu trabalho, é ligado das 7h30 até as 6 na Vox. E ela disse sobre isso. Eu estava limpando a loja. De manhã a gente faz a limpeza na loja. Eu estava ouvindo. E ela disse que o homem, ele cai nessa fraqueza por causa da luz. E que é que Jesus fala sobre a luz que é aos nossos olhos? Se os teus olhos forem bons, você não corre risco nenhum. Mas se os seus olhos forem maus, você corre risco e muito risco. E a igreja, que sou eu e você, temos o mesmo olho do ímpio. É carne, é glóbulo, é retina, cada um de uma cor, mas é o mesmo órgão. O coração é o mesmo, o sentimento é o mesmo. O que é que muda do sentimento do ímpio para o sentimento do filho, do cristão, que realmente serve a Deus? É o conhecer e obedecer esta palavra, aleluia. Não é apenas conhecer.
Uma ocasião, não gosto de falar sobre religião, mas o Senhor me toca a falar e eu vou falar. Se alguém estiver ouvindo que tem essa questão ainda, eu estava em Paraíso pastoreando, e teve lá uma reunião na escola. Na época minha filha estudava num colégio, já cursando o 2º grau, e aquela escola, numa aula de sociologia, resolveu falar sobre religião. Chamaram o líder dos TJ, né, que são os Testemunhos de Jeová, chamaram um líder de um centro espírita, chamaram um líder, na época o padre João, da Igreja Católica, e aí foram escolher um líder evangélico. E a minha filha estudava lá, e juntamente com ela tinha a filha de um outro também, que era na época da Igreja da Graça. O seu pai pode vir? Ele aceita vir? Chegou até mim o convite e eu fui. Irmãos, com 2h30 de palestra naquela escola, só me perguntaram coisas da Igreja Católica. E por que isso? Porque não adora santo? Porque a ceia? Porque eu falei, pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tinha mais ou menos umas 36 pessoas na sala. Quem aqui é evangélico? Apenas a minha filha e uma outra amiga e mais uma pessoa, se eu não me engano. O resto, todos católicos. Aí eu disse, olha, pastor, o senhor vai precisar voltar outro dia. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, quando eu voltar vocês tragam a vossa Bíblia. Edições Paulíneas, que tem 4 livros a mais que a nossa. Que tem Judite, tem Tobias, 1º e 2º Macabeu. Essa é a Bíblia católica. Contém o livro de Tobias, de Judite e também 1º e 2º Macabeus. Trouxeram, e eu levei eles lá em Êxodo capítulo 20, versículo 4. Falei, aqui mata. Ah, mas o padre não fala para a gente sobre isso. Problema dele, ele é um líder que vai dar conta com Deus. Eu sou um líder que tenho que abrir os vossos olhos, tanto que hoje você viu a palavra que Deus deu. Então a minha parte eu estou querendo fazer da melhor maneira. E assim eu gostaria que fosse com todos os líderes que realmente pregam essa palavra. Porque o que está acontecendo hoje? Infelizmente, antigamente na década de 70, que eu tinha os meus 10, 11 anos, eu tinha um tio que o Senhor já recolheu, aqui na rua Ribeirão Preto, na Brasil para Cristo. Aquele homem orava do altar, a igreja era ali na rua Ribeirão Preto, próximo ali do cemitério. Eu via aquele homem orar e demônios rolar na igreja, voava dentro da igreja, a cadeira não ficava uma no lugar. E eu assistia isso, eu tinha meus 10, 11 anos, eu falava, meu Deus, o que é isso? Depois que eu me converti, quase 29 anos depois, que eu vim entender o que realmente é o poder de Deus na vida de um homem. E é isso que muitos líderes hoje, por, não sei, talvez preocupação em faltar alguma coisa, estão com medo, com cisma de anunciar. Irmão, essa pandemia que nós estamos vivendo, essa peste que está sobre a terra, Deus permitiu isso porque para cumprir a palavra dele. E com essa peste que nós estamos vivendo, nós estamos muito próximos da volta do Senhor Jesus Cristo, que virá buscar uma igreja. Que jeito? De que maneira que é essa igreja? Lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, aleluia. É essa igreja que Ele quer, é uma igreja santa, não é uma igreja meia boca não. Pessoas vivendo de qualquer maneira, pessoas dentro da igreja, eu não consigo parar de fumar, eu não consigo parar de... Consegue sim. Quando eu me converti, eu falei, Senhor, eu não consigo, mas o Senhor é comigo. E há 30 anos que o álcool não desce mais pela minha garganta. Por quê? Porque eu não quero, não. Porque Deus não quer que assim eu faça. Porque aquilo vai contaminar a minha vida. Aquilo vai mexer com o meu cérebro. Aquilo vai me tirar fora da guia.
Nós temos que ter a força própria, sim, mas essa força própria a gente vence com a força do Espírito Santo em nós. É como eu sempre, quando eu preguei sobre a conversão de Madalena, eu comentei, imagine você uma mulher da época, bonita, sarada, creio eu, corpo bonito, e Jesus disse o que para ela? Cadê os que te condenaram? Ela olhou em volta, mas ninguém mais está querendo me apedrejar, não sei o que aconteceu. Foi todo mundo embora, só está eu e o Senhor aqui, Jesus. E Jesus falou o que para ela? Nem eu também te condeno, porém eu te digo, vá e o faça o quê? O que ele disse na palavra? Não peques mais. Agora eu te pergunto, humanamente falando, você que está em casa, preste atenção nisso, humanamente falando, não é divinamente, sim humanamente, será que aquela pobre moça, em adultério, bonita, nunca mais recebeu uma elegante cantada? Será que nunca mais ela foi assediada por ninguém? Ô meu irmão, quando eu parei de beber, primeira coisa que eu fiz, me lembro, um domingo de manhã antes de vir para a escola bíblica, na época tinha fichinha, lembra do orelhão de fichinha? 1990, perto da minha casa onde eu morava tinha um orelhão alaranjado da Telesp, e eu fui no bar 7:30 da manhã, que eu tinha que fazer um telefonema, não tinha celular, um telefone de casa, era só orelhão, e eu fui comprar ficha, no famoso bar de um grande amigo meu, que hoje nem tem mais esse bar. Entrei no bar para comprar a ficha, ele já pegou o conhaque, encheu um copo americano e colocou no balcão, 7:30 da manhã. Isso eu tinha me convertido na quinta-feira, dia 26 de julho. Passou quinta, sexta, sábado, no domingo cedo eu fui telefonar no bar, ele me coloca um copo de conhaque, que eu estava acostumado a tomar 2 litros por dia. Eu falei, não, Chico, para com isso. Ele falou, vai falar que você não quer tomar mais. Eu falei, nunca mais, em nome de Jesus. Ele falou, virou crente? Eu falei, quinta-feira eu me converti na igreja quadrangular. Falei para minha esposa que eu vou seguir aquela igreja, eu vou seguir aquela religião e nunca mais eu vou beber. Olha, irmão, arrepia até os cabelos da cabeça. E fazem 30 anos. E você pensa que nas festinhas, me lembro quando eu trabalhava na Cocan, tinha festinha de fim de ano, sentava eu, minha esposa, meus filhos pequenos, o Felipe na época com 6 aninhos, a Mayra com 12 aninhos, sentávamos na mesa na festa da confraternização, tinha ali um engenheiro, se ele estiver ouvindo ele vai saber, é o Paulo Merig, creio que essa palavra vai chegar até ele também, e ele chegava na minha mesa, sabia que eu era do Senhor, isso já era em 1994, há 4 anos, já estava até fazendo a teologia bíblica, e aí Domingos, não vai nem um golinho de cerveja? Falei, Paulo, meu tempo já deu, só refri. Então isso são as tentações, e pensa que irmão, não é fácil ser cristão, como a palavra quer que sejamos, mas é fácil quando o Espírito Santo está conosco, aleluia, ele tira de nós, quando a gente pensa, um pensamento satânico, que o diabo vem e assopra, peraí, faça assim, não, peraí, deixa eu ver o que Deus acha se eu fizer isso. Por isso que hoje eu prego a libertação, por isso que hoje eu prego a cura divina, por isso que hoje eu prego e eu imponho as mãos sobre as pessoas, que a gente tem a oportunidade de pregar, de orar, as pessoas recebem, porque aconteceu comigo esse milagre. E hoje Deus está me alertando, está te alertando, no livro do Apocalipse, mentirosos, corruptos, enganadores, pessoas que levam uma vida de qualquer maneira, vocês, diz a palavra, não herdarão o reino de Deus, não, e não adianta eu querer te enganar, isso é normal, não é normal, existe Satanás, e existe Deus, e ele coloca
o caminho da salvação para a igreja, para mim e para você. Irmãos, é muito gostoso quando a gente ouve assim: olha, conhece aquela pessoa? Nossa, aquela pessoa era assídua, aquela pessoa era religiosíssima, e hoje está servindo a Deus. A religião morreu, nasceu Cristo no coração, aleluia. Eu mesmo tive a oportunidade, fui coroinha aqui na Santo Antônio, na época do Padre Amorim. Quantos garrafões de vinho a gente não degustou junto? Saía da igreja tropeçando, descia a escada rolando. Era assim. Tradicionalismo, religiosidade, e indo para o inferno, caminhando para o caminho de lago de fogo e de enxofre, e cego. Mas eu louvo a Deus, aleluia, eu dou glórias e glórias ao meu Deus, que no dia 26 de julho de 1990, a minha esposa recebe um convite para assistir à apresentação de um bebê chamado Lucas, filho da Vanderleia. Oh, meu irmão, aquele menino eu devo muito para ele, viu? Foi graças a ele que eu entrei naquela capela naquela noite. E de lá, meu irmão, por isso que eu falo para você que me ouve, quero falar um pouco com o pessoal de casa agora. O templo aqui me dá 2 minutinhos. Você que está em casa, o que fala com você é uma pessoa que viveu os 2 mundos, o mundo de Satanás, e há 30 anos trilhando o caminho de Deus. Eu digo a você: abandone a maldade do teu coração, abandone o engano do teu coração. Você aí na tua sala, no teu quarto, na tua empresa, onde você estiver, abandone o caminho que te leva para o inferno. Creia nessa palavra, é a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Não estou questionando a tua religião, não, mas estou te mostrando o caminho que te leva a Deus, o caminho que te leva à salvação. Eu fico muito triste com muitos amigos que eu tenho e que estão indo para o inferno cegamente. Tenho ainda membros da minha família de sangue, mas eu os entreguei todos nas mãos de Deus. Eu creio que Deus tem obra para todos eles. Já tenho alguns sobrinhos, algumas sobrinhas já diante do altar, e Deus vai trabalhar ainda muito na minha família. Eu creio nisso. Receba essa palavra da parte do nosso Deus. E você que está aqui no templo, talvez, ou você conhece alguém, ou você mesmo está passando por uma determinada situação que diz: vamos acreditar, estou fazendo novas todas as coisas. Está escrito, escreve isto, João, registra isso, porque essa palavra, ela é o que? Verdadeira e digna de confiança, aleluia. Nós temos que crer, irmão, crer e deixar o pecado de lado. Não adianta a gente ser hipócrita. Eu falo, não, nós temos que falar, viver e acontecer, porque a palavra de Deus se cumpre no meio da humanidade. A palavra de Deus se cumpre no meio de todo o povo de Deus. Não se espante com a peste, com Covid-19, que já estão dizendo que o próximo sairá da nossa Amazônia, porque a Amazônia diz que é um núcleo de vírus, e eu e você temos uma certeza: aconteça o que acontecer, o céu nos espera, aleluia, a glória eterna nos espera, e esse caminho, essa escolha, essa decisão é aqui. Não existe morrer, purgatório, juízo, não.
é claro. Eu quero que a pastora, se possível, coloque para mim Hebreus capítulo 9. Vamos conferir o versículo 27. Confira primeiro, pastora, se é isso, antes de você jogar na tela. Hebreus 9, 27. É isso mesmo, glória a Deus. Ó, o computador aqui tá 10, hein? Glória a Deus. Da mesma forma, como ao homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso, enfrentar o juízo. Qual a tese que cai aqui? Qual é a tese que cai nessa palavra verdadeira? Ninguém vai, fica um tempo lá e nasce de novo. Segundo a palavra, é uma só vez. E nós escolhemos para onde levaremos o nosso espírito, a nossa alma. Andemos corretamente, obedecemos a palavra, cremos no Senhor Jesus Cristo, glória eterna, sem lágrima, sem tristeza, sem dor, vida nova, nova Jerusalém, terra nova, corpo incorruptível. Traçamos o mal, mentimos, enganamos, defraudamos, pensamentos malignos, lago de fogo e enxofre, inferno. Isso é real, irmão, isso é real. Que nós possamos, a partir desta revelação desta noite, eu relutei muito, sou sincero dizer para você, que quando Deus envia uma profecia para a igreja, que a gente recebe a palavra profética, eu sou igual ao Gideão, eu busco sinal, quero saber. Eu me lembro quando eu fui batizado com o Espírito Santo, 1º de outubro de 1991, culto de manhã de entrega. Eu me lembro aquela manhã, tenho mais 2 minutinhos aqui, eu fui na padaria que eu cumprimentava até os pardal que eu encontrava na rua, tão feliz que eu estava. Eu estava com uma alegria esquisita, estranha no meu coração, naquele ano, naquele dia, um domingo de manhã. Fui na padaria, comprei o pão, voltei para casa, fui comer, não comi. Deus falou, fica em jejum. Ficou lá o pão, o leite, o café, tudo na mesa. Vim para o culto manhã da entrega. Na época, primeiro domingo, nós tínhamos o culto do encontro, manhã de entrega. E viemos para aquele culto. Eu, minha esposa, meus 2 filhos, descemos. Ali do Martânia, aqui, tal. Chegou no culto, já entrei na igreja querendo chorar. Uma coisa estranha, como o cântico do Ari, né? Sinto que uma força estranha está sobre mim. Entramos, momento de oração, igreja de joelho, eu lá num canto, como se fosse o salão assim, eu ali naquele canto. De repente eu comecei a orar, a minha língua começou a dobrar, começou a enrolar, eu não sabia o que eu estava falando. E aquilo começou eu falei, Senhor, eu sabia, tinha recebido a palavra, através de alguns ensinos do pastor. Se for o Senhor que está me selando com teu espírito, eu quero agora a confirmação. Isso eu falei no meu espírito, não falei com a minha esposa, com ninguém que estava perto de mim, falei eu e Deus, no meu espírito eu falei, no espírito de Deus. Eu mal acabei de falar a frase, o pastor lá do púlpito, o pastor Luiz fala, você que está sentindo e quer uma resposta de Deus, você que quer ser cheio do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, levante-se de onde você está e venha à frente. Irmão, vai duvidar do quê? Se eu nem conversei com o camarada chamado Freitas, e ele chama, o que eu pedi a Deus, Deus concede ali. Duvidar do que desta palavra? Duvidar em que desse Deus? Não há sombra de dúvida, Deus não muda, Ele quer o homem salvo, Ele quer o homem para Ele, Ele quer o homem voltando para Ele. Esse é o Deus que nós pregamos, esse é o Deus que nós servimos. E você, terminando aí essa pandemia, né? Você que está um pouco preocupado, venha até aqui o nosso templo.
aqui na Igreja Missão. Estamos aqui na rua Riacho Fundo 107, toda segunda, quinta, domingo de manhã e domingo à noite estamos aqui cultuando. E venha nos fazer uma visita, receber uma oração com imposição das mãos. Tenho certeza que Deus tem muitas bênçãos para você, amém? Eu encerro deixando essa palavra a todos os vossos corações, amém? Que Deus venha prosperar essa palavra, que ela venha te despertar, assim como me despertou, para que nós possamos trilhar o verdadeiro caminho da salvação, amém? E que o nosso Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Nós temos aqui Dalva Barbosa, Miriam Cardoso, Silvana Campos, a Silvana, glória a Deus, um abraço, irmã Ana Freitas, Dalva, Renata Siqueira, a Cícera, temos mais o Rafael Ruiz. O Rafael, estamos sentindo a falta do Rafael na bateria aqui, né? O Alexandre Padilha, um abraço, meu irmão. Ana Karina, um abraço. Alexia de Souza, Maurício Pavani, Luciana Maria, a Luciana Ulian, com toda a sua casa. Giana Guzoni, glória a Deus, muitas pessoas aí participando conosco desta live. Eu tenho certeza que Deus abençoou e vai continuar abençoando a cada um de nós, amém? E você que está aqui no templo, se por um acaso você trouxe a tua oferta, o teu dízimo aqui hoje, né, um gasofilaço central aqui, você pode sair do seu lugar, trazer a sua oferta em nome de Jesus. E eu deixo aqui que a bênção do Senhor, a graça do nosso Deus, o poderoso amor do Senhor Jesus Cristo e a doce unção do Senhor Espírito Santo seja sobre cada um de nós hoje e sempre. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém.